A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Em tempo já que não nos encontramos, não nos reunimos, né? Para estar adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Mas é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, encarregado de deixar uma palavra de ânimo, de incentivo, de força, de fé, aí para a amada igreja. Amém? Saudade dos irmãos. Vamos estar lendo um texto que se encontra lá em Abacuque 2, a partir do verso 1 até o 4, que diz assim: Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre as muralhas e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e a resposta que receberei aos meus questionamentos. Então me respondeu e ordenou o Senhor: Escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passe correndo a leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim, e não falhará, ainda que demore, aguarde, confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Queridos, esse texto aqui é um texto bem conhecido dos irmãos, livro do profeta Abacuque. A situação aqui que eles viviam, que Israel vivia na época, né, era estar sitiada pelos babilônios. Eles iriam invadir e Israel seria levado para o cativeiro, e que os irmãos sabem, ficariam lá por 70 anos. E é interessante que Abacuque, no capítulo 1, os irmãos podem ver, Abacuque ele começa com esses questionamentos, porque o povo estava muito corrompido, violência, fraudes, tudo acontecia, mas não havia justiça. E Deus fala que vai fazer uma coisa que ninguém poderia imaginar, uma coisa grandiosa. E essa coisa seria trazer os babilônios para impor juízo, para, de uma certa forma, castigar Israel por conta das suas atitudes, que já havia sido dita também pelo profeta Jeremias. Pois bem, então Abacuque, diante desse cenário, aí, como lemos no capítulo 2, ele sobe lá na torre de vigia e diz: agora eu vou falar com Deus e vou ficar aqui até ele me responder. E estarei preparado para ser arguído. O interessante, querido, que diante daquela situação, o que me traz à memória também é um tempo em qual nós temos vivido. Tempos difíceis também, situação complicada para muitas pessoas, de uma forma geral. Mas o que me chama a atenção em Abacuque, que nós podemos aplicar na nossa vida nesse momento de dificuldade, de adversidade, é que, em meio a tudo aquilo que estava passando, Deus fala para Abacuque: olha, o meu justo viverá pela fé. Querido, essa palavra serve perfeitamente para mim e para você nesses dias, que eu e você temos que viver pela fé. E o tema dessa mensagem é: viva pela fé. Porque diante de tudo que nós temos ouvido, tudo que nós temos escutado aí, sendo pelo rádio, televisão, internet, essa situação, querido, muitas pessoas têm se desesperado, têm se apavorado, porque o cenário realmente não é bom. Os irmãos têm observado aí essa quarentena, muitas pessoas não podem sair por conta do seu problema de saúde. Outros não estão saindo porque suas atividades seculares foram interrompidas. Isso tem causado muitos problemas. Eu particularmente tenho que ir, porque a área da saúde não tem como parar, ainda mais nesse momento. Tem estado bem complicado, queridos. A televisão não tem veiculado de forma correta os números. Não aceite nenhuma ideia descredibilizando essa pandemia, porque é real e é grave. Se possível, mantenha essa reclusão, essa quarentena ali ao pé da letra, querido.
porque a situação está difícil. E assim era lá também Abacuque. Abacuque também estava vivendo uma situação difícil e fez os questionamentos que eu e você muitas vezes fazemos também, mas ele fez a pessoa certa, ele foi a Deus. Ele fala que eu vou me colocar na torre de vigia para ver o que Deus vai falar. Querido, e se tem uma coisa que nós podemos aprender e tirar de lição nesses dias, é que nós temos tempo para estar nos relacionando com Deus. Porque em meio à nossa correria do dia a dia, normalmente, nós sempre falamos, mas eu não tenho tempo. Não, querido, agora você tem tempo. Principalmente para, assim como o presbítero Tiago falou em uma mensagem atrás, para fazer da sua casa o seu altar. E se porventura você tem esse altar e ele não está muito legal, reestruture o seu altar, que é a sua família. Querido, é muito bom estar em comunhão na igreja com os irmãos, estamos buscando a presença de Deus, mas o interessante é que a igreja começa na nossa casa, a igreja começa no nosso lar, nós somos sacerdotes de nossas casas, querido. Então, essa é a grande responsabilidade de estarmos em comunhão com Deus, cultuando a Deus, juntamente com nossa família, para quando acabar tudo isso, nós estarmos ali novamente reunidos como igreja, em comunhão, buscando a face de Deus. Então, a gente vê que Deus, ele dá uma palavra para Abacuque, querido. Se você buscar a face de Deus, se você buscar a Deus, tiver comunhão com Deus aí na sua casa, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te responder, assim como Ele tem falado nesse texto, que o justo viverá pela fé. Eu e você temos que viver pela fé, querido. Mas você pode falar, mas não é assim, não é fácil. Não, querido, eu sei que não é fácil para ninguém. Querido, o momento é difícil, mas a palavra de Deus para nós nesse dia é que o justo viverá pela fé. Eu e você temos que viver pela fé. Sabe por quê, querido? Porque nós vamos passar por isso. Isso um dia vai acabar. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Querido, vai passar. A Bíblia nos fala também que a cada dia o seu mal. Querido, viva dia após dia. Busque a presença de Deus dia após dia, porque com certeza Ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer, querido, porque essa é a intenção de Deus quando nós nos relacionamos com Ele através da sua palavra. E foi isso que aconteceu com Abacuque, porque a situação era muito grave. Abacuque estava ali meio que revoltado e ele ali contesta a Deus e ele recebe uma palavra. E quando Deus fala, querido, aos nossos corações, a paz ela inunda os nossos corações, porque Filipenses 4:7 vai nos dizer que a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Então, querido, busca a presença de Deus, busca a face de Deus, querido, nesses tempos de crise. Sabe por quê, querido? Os momentos de dificuldade, eles servem para nos fortalecer, para nos amadurecer, para que nós venhamos a criar casca. Porque os dias são maus, o nosso inimigo ele não brinca. Ele está ao derredor, bramando, como um leão, a quem possa tragar. Então, querido, é nesses momentos que nós temos que estar nos preparando, nos fortalecendo através da palavra de Deus, fortalecendo os nossos lares. Então, querido, fica essa palavra para você aí que temos que viver pela fé. Hebreus 11 vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Querido, ainda que você nesse momento não esteja vendo uma solução, não esteja vendo uma saída, querido, tenha fé que ela vai vir. Jó no meio do seu cativeiro, Jó no meio da sua calamidade, vamos dizer assim, em que a mãe abandonou, mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, ele perdeu todos os seus filhos, todas as suas posses, estava com uma chaga terrível, e para completar vem os seus amigos o acusarem. Em meio a toda aquela situação, o que me chama a atenção, que Jó ele sabia em quem ele cria. Porque no capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele virá em meu favor. Querido, não esqueça isso, o teu Redentor vive. Jesus vive, ele vai vir em teu favor. Ainda que seja um momento difícil, ele vai vir ao teu favor, querido. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente. Então aí na sua casa, ele está para te fortalecer. E é interessante que quando nós falamos de adversidade, quando nós falamos de dificuldades, um exemplo que eu gosto muito na Bíblia
é do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, se nós formos analisar, fazer uma biografia dele, era um homem que, aquele ali, sofreu muitas coisas, padeceu muitas coisas. Então a gente tem que tirar lições, querido. Sabe por quê? Um homem que foi experimentado na dor, nas dificuldades, nas adversidades, sabe qual é a palavra que ele vai nos dar? Vamos ler ali, Filipenses 4, do 11 ao 13. Vai dizer assim a palavra do Senhor: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação que esteja, bem alimentado ou com fome, possuindo fartura ou passando por privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, essa palavra é maravilhosa para mim e para você, quando o apóstolo Paulo vai falar que aprendeu o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Querido, o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós podemos estar felizes, estar bem, independente da situação que está ao nosso redor. Quer seja pandemia, quer seja isolamento, quer seja todas essas notícias ruins que a televisão tem nos passado, dia após dia. O apóstolo Paulo nos diz que nós possamos viver feliz em qualquer lugar, em qualquer situação. Sabe por causa de quê, querido? Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por essa adversidade, querido. Você pode passar, porque Deus ele nos fortalece dia após dia. Querido, isso vai passar, com certeza isso vai passar. Isso vai servir de lição para que, quando passar toda essa situação, nós não venhamos a mais dizer que não temos tempo para ter comunhão com Deus. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é o propósito. Deus ali, a gente vê que ele tinha um propósito ali em trazer os babilônios para poder repreender o povo de Israel. Eu não sei, pessoas falam muitas coisas sobre essa pandemia. Eu não sei qual é o propósito, qual é o motivo, mas de uma coisa eu sei, que ela serviu para eu e você estreitarmos os nossos laços com o nosso Pai que está no céu. Querido, não desperdice essa oportunidade. E agora, finalizando, eu quero ler agora Abacuque 3, porque depois de tudo isso que Abacuque passa, ali de ver aquela situação calamitosa de Israel, a qual ele vivia, os babilônios cercando a cidade, muita corrupção, e ele se indigna e vai, busca Deus, fala com Deus, e Deus responde. Querido, quando Deus responde, é maravilhoso. Basta apenas nós estarmos preparados e esperançosos que ele vai nos responder. E diz assim, no capítulo 3, versículo 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzem mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Querido, se alegre no Deus da sua salvação. Ainda que o fruto da oliveira minta, não haja, o gado não esteja no curral, ainda que não esteja a situação do jeito que você queria, querido, se alegre no Deus da salvação. Independente de tudo isso, você tem uma coisa que Deus ele te deu e ninguém pode tirar de você, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Ele subiu lá naquela cruz por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos a consciência, a plena consciência que somos salvos por intermédio do seu sangue, do seu sacrifício, querido. Então, esqueça tudo isso que está passando, querido. Deixe todas essas mazelas que tem te afligido, porque assim como o apóstolo Paulo, nós podemos viver em meio a qualquer adversidade, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E saiba de uma coisa, querido, ainda que seja qual for a sua situação, a sua adversidade nesses dias, Jó ele nos deixa uma mensagem forte e eficaz, que o nosso Redentor vive e que por fim ele virá em nosso socorro. Fique com essa palavra de fé, de esperança e de ânimo para o seu coração, e que você possa estar fortalecido, querido, para vencer todas essas barreiras que já estão caindo por terra. Em nome de Jesus, eu creio assim. Fique firme na palavra de Deus, medite na palavra de Deus, fale com o Senhor, ore ao Senhor, busque a face dele, porque só ele pode nos ajudar em meio a todo esse caos. Amém, queridos? Fique na paz
Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.